a todos, né? E também queria, os irmãos puderem lembrar de orar esses dias pelo Jamê. Nós estivemos, eu e Sandra, fomos a um casamento no interior de São Paulo, um rapaz aqui de Brasília, e aproveitamos, fomos a Jundiaí para vê-lo. Tem 4 meses que a Irani faleceu, e ele está bem, sóbrio, aquele jeito dele, mas muito triste. E aí, buscando de Deus o caminho para adiante, né? Mais de 50 anos de casamento, como se o cara perdesse um braço, uma perna e metade do cérebro, no mínimo. Ele está se sentindo meio assim. Enfim, precisando de oração. Tá tranquilo, consolado, enfim. Se os irmãos puderem lembrar também de orar por ele. Eu acho que hoje não tem programação das crianças, tem? Não estou vendo aqui as líderes, mas vai ter, Karine? Vão sair? Bom, eu não vi não, mas a Karine está dizendo que vão. Quem vai com a tia Karine lá? Pode ir. Só antes de sair, Karine, é só lembrar aos irmãos a nossa agenda do dia 17 de dezembro. Nós vamos ter o nosso encontro aqui, uma celebração de final de ano. E só para que os irmãos estejam atentos, porque é no sábado, tá certo? Não vai ser no domingo. Seria dia de encontro geral no domingo, mas nós vamos fazer no sábado à noite. No sábado à noite, vou pôr de novo o aviso aí nas redes sociais, a hora exata, talvez aí em torno das 19h30, por aí, mas vou definir o horário. Vai ter uma apresentação com as crianças, vai ter uma ceia, uma celebração juntos, tá bem? No dia 17 de dezembro, sábado, tá bom? Ponham aí, por favor, nas suas agendas. Queria chamar, então, agora que o nosso convidado especial, o Mário, está passando aqui alguns dias conosco, está vindo mais a Brasília, né? Assim, antigamente a gente tinha o Mário aqui igual o cometa Halley, mas agora tem vindo mais nos últimos tempos, graças a Deus. Vamos orar, que a graça do Senhor nos visite. Obrigado, Deus, pela vida do Mário, obrigado por todo o seu ministério, sua dedicação, Senhor, todo o fruto que o Senhor tem produzido por meio da graça que o Senhor tem derramado na vida dele. Queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de tê-lo aqui esses dias, que o Senhor nos conceda graça, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tiver para nos transmitir pela vida dele, Senhor, pela vida da Sinara, que ainda vai chegar. Te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que nesse momento que nós nos dispomos a ouvir a Tua palavra, que a Tua graça seja com ele e conosco, cada um de nós, Senhor, nós possamos ter a mente, o coração abertos. O Senhor nos livre dos nossos preconceitos, das nossas ideias, muitas vezes arraigadas, dos nossos temores, Senhor, dos nossos próprios conceitos, para que possamos receber da Tua palavra e sermos edificados por ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo, púlpito maravilhoso, lindo, hein? Madeira boa. Tá lá. Bom dia. Caravana maravilhosa. Aleluia. Estive aqui as últimas 2 vezes. Eu queria ver se os irmãos lembram o que foi que eu compartilhei. Para eu fazer uma avaliação se vale a pena eu falar hoje de manhã ou não. Se os irmãos nem lembram, não vai valer a pena falar. Se os irmãos lembram alguma coisa, pelo menos, que Deus tenha falado, aí vale a pena dizer alguma coisa hoje. Senão, não quero perder o tempo de vocês. Quero que vocês percam o tempo. Me ajudem. Daqui, não encontros que nós tivemos sentados por aqui, mas daqui da frente eu comuniquei 2 coisas. Obrigado, querido. Obrigadão.
Ninguém arrisca? Não, pode olhar a nota, não. Pode olhar a notinha, não. Aí não, uma colinha, não. Sem notinha. De memória. Porque aquilo que Deus comunica ao nosso coração, aquilo que Deus fala conosco, nós não esquecemos. Né? Então, por exemplo, Moisés viveu 120 anos. Tu acha que estão registrados 120 anos que ele viveu cada dia? Não. Estão registrados os momentos que ele teve com Deus, que ele atuou segundo Deus e que ele recebeu de Deus. Então, aquilo que eu comuniquei aqui, de alguma maneira, Deus falou algo ao teu coração e permaneceu em você e se tornou algo real em tua vida? Ou foi apenas uma palestra, uma fala que se perdeu em tantas outras? Me ajudem. Oi? Isso é a última. Mateus 24. Jesus como um bom pastor, cuidando de nós. Isso. Boa. A anterior, mais antiga. Oi? A missão que Deus nos deu. Acorda, Jonas. Isso mesmo. Seria bom que um homem tivesse lembrado que era para ele, justo para ele. Acorda, Jonas. Desperta. Por que eu estou fazendo essa pergunta logo de início e não começo a falar o que teria que falar com vocês nessa manhã que está no meu coração? Porque eu desesperei com o púlpito faz tempo. Eu me desesperei com esse local aqui há muito tempo. O que fica é muito pouco. Porque eu não sei se nós conseguimos compreender aquilo que Deus tem nos falado na sua palavra sobre reter e guardar a palavra. Não saber. Então, há muitos anos atrás, quando eu fiz essa pergunta à congregação que está lá em Salvador, que era um grupinho de 100 irmãos, mais ou menos, isso é 1982, nós nos desesperamos, Marcos e eu, com o púlpito, achando que ele não tinha grande valor. No fim, o que tem valor, de fato, são os relacionamentos vida na vida, onde se produzem as transformações reais, de fato, na vida dos irmãos. O púlpito, para mim, se tornou nós nunca buscamos ser pregadores famosos, conhecidos. Não. O que Deus me chamou para fazer foi para ensinar a igreja a guardar aquilo que ele ensinou. E o púlpito se tornou um local para despertar. O púlpito desperta, ele dá aquela, uau, bacana, acho que vou pensar sobre isso. Acho que isso é uma boa reflexão, vou meditar nela. Ele é um despertar, mas não muito mais do que isso. Então, nessa manhã com vocês, e eu não espero não me alongar, que tem um jogo da Copa daqui a pouco, e muitos gostam, eu também gosto. E quero falar com você sobre 5 práticas, mas eu não vou falar das 5, que traz estabilidade para a vida cristã. Alguns anos atrás, não sei precisar quanto tempo, eu orando diante do Senhor, eu perguntei, Senhor, quais são as coisas que durante eu não lembro quanto tempo, hoje fazem 48 anos que eu me converti, eu digo, o que foi de fato, de concreto, de real, que na minha vida me fez permanecer todos estes anos sem nunca retroceder, sem nunca voltar ao mundo, sem nunca buscar o mundo de novo, sem nunca abandonar o relacionamento contigo. Quais foram as coisas que de fato sustentaram a minha vida? Quais foram as coisas que me
fizeram estar estável e não ser alguém que andava sobre ondas, momentos, mas sim uma vida estável e crescente no relacionamento com Deus. Eu fui me perguntar para saber o que eu poderia de fato ter e que eu pudesse também compartilhar com os meus irmãos, para ajudá-los a pensar. E quando eu pensei nestas coisas, orando diante do Senhor, me vieram essas 5 coisas. Eu não vou falar das 5 hoje de manhã, eu falo só sobre uma. Fiquem tranquilos. Primeira, oração diária. Segunda, meditação diária na palavra. Terceira, vou mais devagar para anotarem, sem precisar correr. Terceira, jejum. 1, 2, 3, não sei quantas vezes na semana, conforme o Espírito te impulsionar. Quarta, comunhão no corpo. Alguns jovens hoje, a demanda é grande, aqui muitos são concursados, muitos estudaram muito para entrar num concurso, outros se prepararam bastante, faculdade, não basta mais isso, tem muitas outras coisas. Alguns me perguntam, Mário, o que tu acha? Eu estou muito ocupado, mas eu estou pensando em fazer uma pós. Eu digo, meu irmão, faça pós, quantas você quiser. Não há problema nenhum que você faça isso, desde que você não diminua nem um minuto na tua oração, nem um texto na tua meditação, nem um jejum na semana, nem um encontro que fortalece na comunhão e no relacionamento no corpo. Você pode fazer quantas pós vocês quiserem. Agora, se ela vai te tirar isso, cuidado. Tua fé pode sucumbir. Tua fé pode enfraquecer muito. E a última coisa, a quinta, é proclamação da palavra, ser testemunha do Senhor. Eu vejo muita gente falando do Espírito Santo e é um tema tremendo, né? Falar da pessoa, não o tema, da pessoa do Espírito Santo, e quantos querem o batismo com o Espírito Santo, e quantos buscam falar em línguas, e tem que ter um dom, e o dom. E eu, quando eu leio lá, Jesus disse assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser minhas testemunhas. O que você vai receber? Poder. Para ser o quê? Testemunha. Essa é a principal função do Espírito quando ele vem sobre a tua vida. Te dar poder para você testemunhar. Então, oração diária, meditação diária. Observe a expressão que eu estou usando. Não estou usando leitura, estou usando meditação diária na palavra, jejum semanal, comunhão no corpo e proclamação da palavra. Proclamação do evangelho, ser testemunha, proclamar para aqueles que ainda não ouviram, estar sempre, vamos dizer, testemunhando a respeito daquilo que é o que mais arde dentro do teu coração, que é Cristo Jesus. Estão comigo ainda? Amém? Então, quero falar nessa manhã sobre o primeiro ponto. Sobre oração. Por favor, abram as Bíblias de vocês em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 19 a 22. Alguém que está anotando pode colocar aí o maravilhoso acesso ao trono de Deus. Vamos falar um pouquinho desse maravilhoso acesso ao trono de Deus. Hebreus, uma carta escrita ao povo hebreu, né? Falando sobre que Jesus era maior do que tudo que podia ter, e ele chega no capítulo 10 e ele diz assim, no versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração,
em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que está dizendo aqui para nós? O maravilhoso acesso ao trono de Deus. Por quê? Porque até o momento que Jesus morre na cruz, o homem não tinha acesso a Deus. Ele não tinha como chegar na presença de Deus. Tinham momentos que o Espírito era derramado sobre uma pessoa ou outra para um fim proveitoso, e ponto final. Mas o homem não tinha acesso a Deus direto. Tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, onde estava a presença de Deus, e era num lugar específico, era em Jerusalém, depois da tenda, era em Jerusalém, onde os povos vinham para aquele lugar para desfrutar de ver aonde estava a presença de Deus, mas eles não tinham acesso à presença de Deus, eles não tinham acesso ao lugar, ao santo dos santos. Havia um véu, havia algo que impedia o homem de chegar ali. Mas no momento, na história do homem, Jesus na cruz, quando ele diz, está consumado, a palavra de Deus diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Tem um significado. Se fosse de baixo para cima, é o homem que rasgou. Mas de cima para baixo, Deus rasgou o véu. Ele disse, agora há um novo e vivo caminho. Há um privilégio, irmãos. Nós todos que estamos sentados aqui, todos temos um privilégio fantástico, maravilhoso. Um dia Deus rasgou esse véu e disse, agora a minha presença está aberta para todos que venham através do sangue do meu filho. É um privilégio poder chegar na presença de Deus em qualquer lugar, de qualquer forma, não há mais liturgia. Eles tinham uma liturgia enorme, tinham que chegar no átrio, tinham que trazer animais, tinham que trazer alguns produtos para oferecer pelo pecado, por isso, por aquilo. Havia um ritual, havia uma série de coisas que eles tinham que fazer para se aproximar da possibilidade da presença de Deus. Mas um dia Deus rasgou e disse para nós, para essa geração, ele disse, não, um novo e vivo caminho está aberto, cheguem à minha presença a qualquer hora, de qualquer forma, de qualquer lugar. É um privilégio. Eu não preciso acessar a Deus de uma forma litúrgica, de uma forma estabelecida. Eu estou no banho e posso acessar o Deus Todo-Poderoso. Estou na cozinha lavando o prato e posso acessar o Deus Todo-Poderoso. Estou no carro dirigindo e posso ter comunhão com Deus Todo-Poderoso. Porque Ele abriu esse caminho. Há um novo e vivo caminho. Qual é o caminho? O sangue de Cristo derramado por nós. Pode ser de joelho, pode ser deitado assim, com um belo travesseiro, pode ser de lado, pode ser caminhando, pode ser sentado. Não há mais liturgia. É um privilégio. Estão comigo ainda? Isso foi a primeira coisa que eu quero dizer sobre oração que eu aprendi. O caminho está aberto. O acesso me foi dado. E eu sou um privilegiado. Amém? Não só eu. Você é um privilegiado. Estão comigo? Segundo ponto, para quem está anotando. O encontro secreto. O que é o encontro secreto? Você vai ter em Mateus capítulo 6, Jesus falando de 3 coisas que ninguém pode saber, que tem que ser em secreto. Oração, jejum e esmola.
Que essas 3 coisas você tem que fazer em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Esse é o segundo ponto que eu quero colocar para você sobre oração. É o lugar secreto. E nesse lugar secreto, o que é? Entra no teu quarto e fechada a porta, falarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto, não fala que ele ouve, não. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Entra no teu quarto, fechada a tua porta. Jesus está dando essa orientação aos seus discípulos. Mas antes que ele vai ensinar a oração, ele diz algumas coisas que não podem acontecer. Não seja como os hipócritas. Não pense pelo teu muito repetir. Falar, é por isso que você vai ser ouvido. Ele vai dando algumas orientações sobre a oração no lugar secreto. Nós podemos abrir o texto, por favor? Mateus capítulo 6. Vamos ler desde o capítulo, do versículo 5, por favor? E quando, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Por quê? Gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, ele está proibindo você orar no canto da praça, está proibindo você orar aqui em voz alta, como a Márcia orou hoje. A Márcia orou em voz alta aqui, então a Márcia está errada? Não. O problema não é orar em voz alta. É o motivo pelo qual você está orando. Se é para ser visto pelos homens, você já recebeu a sua recompensa. Você pode orar em voz alta, você pode orar no canto, você pode orar em qualquer lugar. Mas o motivo é que ele está falando. Ele diz assim, digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Agora eu pergunto, eles tinham um quarto? Como era a casa naquela época, Fernando? Pela notícia que eu tenho, pelo entendimento, a lembrança que eu já li e vi, era um cômodo só. Aí entra no teu quarto e fecha a porta. O cara tinha 12 filhos, cada um tinha um quarto, né? Não. O que significa isso? O que Jesus está querendo dizer com isso? O que ele diz com isso? O que ele nos leva a entender com isso? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, se não havia um quarto específico, se ele não tinha esse lugar recluso, que alguns de nós hoje, pela graça de Deus e bondade do Senhor, ele nos concede casas onde há quartos, e alguns têm até o seu quarto, e pode entrar e fechar e cumprir literalmente o que está dito aqui. Mas nesse tempo não tinha isso. O que ele está dizendo? Como um judeu daquele momento, como um discípulo dele entendeu isso? Ele não tinha quarto. Te fecha para fora. Entrar no quarto é o quê? É lugar íntimo. Te fecha para fora. Fica numa intimidade com aquele que habita no teu espírito. Entra no teu quarto. Fecha a porta. E ora ao teu pai, que está em secreto. E ele que está vendo o teu coração, o que está lá, te recompensará. E ele continua orientando. Primeiro, não sejais como os hipócritas, falando alto em lugares para serem vistos. Segundo, o terceiro, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais.
Uau! Às vezes nós temos uma preocupação enorme, e eu já vi muitos ensinos sobre oração, de que você tem que ser específico para que Deus possa responder. Segundo a Escritura, não. Ele diz que ele já sabe o que você precisa, mesmo que você não diga. Porque ele não está vendo tuas palavras. Ele está vendo o teu coração. Ele que vê em secreto te recompensará. Ele que vê em secreto. Não useis de vãs repetições, não acho que repetir. E logo em seguida, o versículo 9 fala assim: portanto, vós orareis assim. Quem está falando? Jesus. Para quem? Para os seus discípulos, ou seja, para nós. Ele está dizendo assim: como é que nós temos que orar? Bom, vou dizer para vocês como é que vocês oram. Primeiro, não sejam hipócritas, ficar motivação escusa aí orando. Segundo, quando vocês fechem a porta lá em secreto, lá você e o Pai, lá você conversa com o Pai. Depois ele diz: não usa vãs repetições, porque você acha que pelo muito falar, não é por isso não. Ele já sabe o que você tem necessidade, e ele vai responder segundo o teu coração, a tua necessidade, não as tuas palavras. Aí ele diz: portanto, vocês vão orar assim. Você ora assim? Boa pergunta, não? É ou não é? O Senhor, que nós chamamos de Senhor, diz: portanto, vocês vão orar assim. Você ora assim? Como ele diz aqui? Aí ele diz: Pai Nosso. E foi a grande virada na história, quando ele começa a chamar Deus de Pai. Foi a maior loucura para os judeus. Pai, ele não disse meu, nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vocês conhecem de memória isso. Agora, vejam o que ele disse um pouquinho antes. Não useis de vãs repetições. Obrigado, tem um aqui, pode pôr, vai. Mateus 1. Obrigado, querido. Não useis de vãs repetições. E aí ele ensina uma repetição. Será isso? Pai nosso, no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa-nos os quando nós podemos, perdoar os devedores, não deixe que em tentação, mas livra-nos. Amém. Será que é isso que ele está dizendo para você orar? Será que é você fechar a porta do quarto todo dia? Quanto tempo você leva para repetir isso aqui? 1 minuto? Menos até. 30? 15? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não dá 15. Será que é isso que ele disse? Fecha a porta do teu quarto e vai lá e faz isso. Eu não consigo entender assim. O que eu consigo ver aqui, com toda essa orientação do Senhor sobre a oração, é que ele disse: aqui estão coisas e situações que cobrem todas as tuas necessidades. Primeiro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Para aí. Para no santificado seja o teu nome e começa a santificar o nome do Pai. É uma sentença. É uma verdade, é algo para você dizer. Então, seja Pai nosso, santificado, teu nome seja bendito, teu nome seja exaltado, teu nome está acima de todo nome. Começa a glorificar a Deus. Esse é o que ele quer que você ore. Você começa orando: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Santifique o nome do Senhor, não só de palavras, mas também depois com as tuas ações. Depois ele diz: venha o teu reino. Ô Senhor, venha teu reino sobre a minha vida. Venha o teu reino sobre a minha esposa.
Venha o teu reino sobre os meus filhos. Venha o teu reino sobre os meus netos. Venha o teu reino, Senhor, sobre os meus irmãos. Venha o teu reino, Senhor, sobre os meus vizinhos. Venha teu reino, Senhor, sobre o meu bairro. Venha teu reino, Senhor. Venha teu reino sobre aquilo que você entende que o reino de Deus precisa ser estabelecido. Depois, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, faça-se a tua vontade nesta situação. Cumpra-se a tua vontade nesta outra situação. Cumpra-se a tua vontade nisto outro. Depois, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ó Senhor, que não nos falte o alimento, o sustento. É hora de agradecer, é hora de pedir, é hora de cobrir todas as necessidades. O pão é alimento, é comida, é sustento. É hora de cobrir tudo isso. Depois ele vai dizer assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí é a hora, Senhor. Ô, Senhor, me perdoa aquele pensamento. Ô, Senhor, foi ruim, foi mal. Ou aquele sentimento horroroso que eu tive. Me perdoa, Senhor. Aí daqui a pouco diz assim, Senhor, me ajuda a perdoar fulano, ele agiu ruim demais comigo. Ou a reação dele não foi legal, Senhor, eu fiquei mal, fiquei magoado, fiquei ressentido. Senhor, me perdoa, mas me ajuda a perdoar. Assim como eu quero perdoar fulano, beltrano, cigano, porque eu quero receber o teu perdão. Então é hora de pedir e dar perdão. Depois ele diz, e não nos deixe cair em tentação. Senhor, não me deixe cair na tentação de pensamentos, dos olhos, dos ouvidos, da língua, essa língua tenebrosa, isso é fogo consumidor. Me ajuda a controlar essa língua maldita. Meus sentimentos, minhas emoções, meu coração que pende para um lado e para outro. Me ajuda a não cair nessas tentações, Senhor. Depois, livra-nos do mal. É diferente de tentação. Dardos inflamados do inimigo, flechas que ele lança, situações que ele cria para nos enredar. Senhor, me livra do mal, me livra de cair nestas situações, nessas armadilhas, nesses dardos que estão vindo sobre mim. E você termina depois como, Pai Nosso? Teu é o reino. Tua é a... Depois diz o quê? Poder. E tua é a glória. Termina exaltando o Senhor de novo. Estão comigo ainda? Agora, deixa eu dar uma dica prática para vocês. Todas as vezes que eu fui orar, aconteceu uma coisa, se repetia isso. Começava a orar, um cantinho lá, qualquer um. Senhor, santificado seja o teu nome. Vou ter que levar a Sinara no médico hoje de tarde. Não, estou orando. Senhor, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Depois vou ter um encontro com o Marcos, que a gente tem que tratar aquele... Eu sei que com vocês não acontece isso quando vocês estão orando. É só comigo. Quando muitas vezes a oração é tão profunda, tão profunda, tão profunda, que eu desperto dela. E volta. Dá uma dica para resolver essas duas coisas. O sono e a mente vagar. Porque nesse momento com Deus não pode haver ansiedade. Você não pode estar com pressa. Você tem que gastar esse tempo com tranquilidade. Não pode ser um momento que você vai fazer assim, já contando os minutos, as horas para sair. Não, é sem pressa. Você tem que dar uma ordem para a tua alma. Calma-te, alma. Quieta-te, alma. Sossega.
Que a mente da gente é muito ativa. Então, aquieta-te, alma, é aqui, aquieta-te, aquieta-te. Fecha a porta, fecha a porta. É eu e o Pai agora. Sem pressa, sem ansiedade. Mas eu fiz duas coisas para a minha mente não vagar e eu não ter mais sono. Passei a orar caminhando em voz alta. De um lado para o outro caminhando. Nunca vi ninguém dormir caminhando. Não ia ser difícil eu dormir caminhando. Em voz alta para quê? Para que eu pudesse ouvir o que eu mesmo estava dizendo. E não me perder nas palavras. É uma dica. Minha filha Daniele orava comigo e ela pequenininha, hoje casada com 2 filhas já, mas ela orava. Eu sou muito expressivo com braço, mão, gosto de falar com vocês estão vendo, né? Braço, mão e para tudo que é lado. E eu orando, eu dava com a mão, e Senhor, faz isso, Senhor, aquilo, vê teu reino aqui, ali. E ela comigo do ladinho, com 3 aninhos, com a mãozinha. Hoje, minha netinha faz a mesma coisa. Minha netinha ora com a mãozinha para um lado e para o outro, seguindo um modelinho que ajuda você a não dormir e a não divagar. Teu pensamento não se perder. Amém? E eu vou passar para o próximo ponto. Não, eu vou deixar. Nós vamos ter mais tempo juntos. Pois eu tenho no próximo tempo que nós estivermos juntos, se Deus permitir, eu falo sobre os outros pontos sobre oração. Vamos ficar aqui hoje. Tá bem? Maravilhoso acesso ao trono de Deus, o lugar secreto. Depois nós vamos conversar sobre atividades versus intimidade. Depois nós vamos conversar sobre monólogo ou diálogo. Depois nós vamos conversar sobre autodisciplina até espontaneidade. Depois nós vamos falar sobre 4 coisas que nos afastam da presença de Deus. E vamos falar de 4 ações que demonstram uma atitude de um coração que está rendido a Ele. Amém? Mas não vai dar para chegar até isso aí, já são 12:30 e já está de bom tamanho. Obrigado pela assistência. Nós vamos curvar nossa cabecinha, se quiser curvar, se não quiser curvar, não curva, fechar o olho, se quiser fechar, se não quiser fechar, não fecha. Se quiser ficar de pé, fica de pé, se quiser ficar sentado, fica sentado. Mas deixa Deus falar um pouquinho mais contigo sobre isso. Veja o privilégio que você tem e utilize esse lugar secreto. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na Tua presença, em qualquer lugar, qualquer momento. Ó Deus, que possamos sempre nos lembrar desse acesso que temos ao trono da Tua graça. Nos ajude, Senhor, nas nossas agendas, nos nossos dias, tão cheios de tantas coisas, nós possamos ter o devido tempo para esse momento, para esse lugar secreto, para colocarmos diante do Senhor tudo aquilo que vai no coração e principalmente para ouvirmos do Senhor tudo o que o Senhor tem a nos dizer. E assim o Senhor possa produzir em nossas vidas o fruto da Tua presença, da Tua vontade, do Teu reino. E também, ó Deus, nos ajuda a aproveitarmos esses momentos para intercedermos, colocarmos diante do Senhor tantas dores e aflições e problemas e situações e pessoas que estão perdidas, que precisam da Tua intervenção, ó Pai. Quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos relembre, nos conduza
em todo o tempo nessas verdades. Muito obrigado, ó Deus, por esse encontro. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada irmão, irmã, suas famílias. Que a tua graça, Senhor, nos acompanhe todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.